Em 2005 não existia a CRAS, não existia a CREAS, então nós começamos a falar com a equipe, e dentre a equipe nós escolhemos ali as pessoas que têm um perfil para fazer a gestão. Agora, se você tiver a oportunidade de escolher essa equipe, obrigado, Anderson. Eu aprendi bastante com você também na convivência, viu? Se você tiver a possibilidade de escolher, quando se fala de perfil, nem sempre é só o técnico mais experiente. Porque, de repente, você vai ver ali na equipe, não, vou falar com essa pessoa aqui, porque ela está há 20 anos na assistência social, já trabalhou no CRAS, trabalhou no CRES e tal. Muitas vezes, essa pessoa não tem o perfil de liderar. Ele não tem o perfil de gerir equipe. Não está nele. Não é uma questão de incompetência. Não é um traçado pessoal dele. Ele não quer isso muitas vezes. Né? Eu conheço técnico que já trabalhou comigo, que é assim, um dos melhores que eu tive, mas que ele não dá certo, por exemplo, para trabalhar na ponta. Ele não se dá com atendimento ao público. Aí você fala assim, mas como é que um técnico pode ser bom se não consegue conversar com as pessoas? O perfil dele é outro, é de produção técnica, de produção de conteúdo. Isso também é importante. Esse é um tipo de profissional que pode ter um papel importante no setor de vigilância socioassistencial, por exemplo. Ele pode ter um papel importante como um gestor da proteção básica ou da proteção especial. Né? Então, eu estou falando em aproveitar as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Muitas vezes você sacrifica um profissional porque acha que ele não serve, porque ele não consegue atender determinados critérios. Daí a importância de você do olhar clínico do gestor. Ele pode não servir para uma coisa, mas pode ser bom para outra. Tem técnico que ele tem um perfil mais voltado à proteção básica. Existe isso, que ele não se dá com a proteção especial, não é a dele. E tem técnico, e eu conheço técnicos assim, que a veia dele é a proteção especial. Ele não tem paciência para a proteção básica. Ele quer atender povo de rua, quer atender crianças em situação de violência, mulheres vitimizadas. É preciso ter condição de perceber isso na sua equipe para você fazer uma escolha mais adequada. Uma outra coisa importante também é a sua condição de escuta. Você vai ouvir todo mundo, mas a decisão final precisa ser sua. Quando um gestor ele toma uma decisão, ele não pode, porque é muito fácil, né? Quando dá certo, aí é o secretário que acertou. Aí quando dá errado, eu falei, nossa, mas poxa vida, o coordenador do CRES falou que era por aí, eu não tinha muita certeza. Não existe isso. Você vai consultar a sua equipe. A decisão que sair dessa consulta, ela passa a ser do gestor. Seja ela assertiva ou não. Percebe? Então, ser gestor também é assumir responsabilidades, é assumir risco. Né? O gestor, ele não é só gestor na hora que ele acerta. E aí tem uma questão importante, gente, que eu sempre falo para amigos meus que são ou que foram gestores. O gestor, ele precisa ter um papel de cuidado com a equipe. Não deixe a sua equipe desamparada. Tenha uma relação, a sua equipe precisa ter segurança em você. E muitas vezes o gestor, ele deixa correr algumas coisas. Por exemplo, quando nós chegamos na assistência social em 2005, lá na Prefeitura de Suzano, existia um interesse dos técnicos de que o BPC, né, o benefício de prestação continuada, fosse ofertado a partir do CRAS. E eu, de pronto, topei. Pelo CRAS, vamos fazer. E aí eu lembrei, e eu participei da equipe de transição de governo, de um governo para outro, né? Em 2004, eu fiz parte da equipe de transição de governo e também coordenei o programa de governo do prefeito eleito. Daí, eu lembro que o diretor que fez, e a secretária, ali tinha uma confusão, né? Porque era o serviço de promoção social,
separado da Secretaria de Assistência Social e ainda tinha um Fundo Social de Solidariedade. Então, eu fiz transição com essas três pessoas aí. Foi muito tranquila, muito respeitosa. Mas, assim, o que eu quero dizer? Que o diretor me disse que quando eles fizeram essa tentativa, a secretaria recuou, porque muitos advogados começaram a intimidar a equipe técnica. Começaram a subir a escada, né, porque eles tinham ali um setor deles, e aí começaram a subir a escada e intimidar a equipe. Eu sou muito, como é que eu posso dizer assim, né? Eu sou muito ético em relação a alguns papéis, né? Quando você está na equipe de transição, e eu participei 2 vezes de equipe de transição, você não está ali para questionar se ele acertou ou se ele errou, né? Na transição, você está recebendo as informações. Mas eu fiquei na minha cabeça pensando, como é possível que um advogado entre dentro de uma secretaria, passe por meio da secretaria, porque ali tem uma passagem ali que era no meio da secretaria, suba as escadas para intimidar a equipe de assistentes sociais, porque está atrapalhando o seu negócio. A primeira garantia, e aí, gente, o gestor tem que dar garantia para a equipe. A primeira garantia que eu dei para a minha equipe, que nunca mais permitiríamos que um advogado ou qualquer agente externo à nossa secretaria intimide a nossa equipe. E aí nós fizemos, inclusive criamos por lei, essa parceria foi muito interessante, foi uma coisa, até hoje existe lá, foi uma parceria muito sólida com o INSS, a Leila era chefe do posto do INSS, alinhamos com a assistente social também do INSS, e deu muito certo. Então, eu me lembro que toda terça-feira, às 14 horas, tinha um encontro do BPC. Gente, de fato, nunca mais tivemos problema com intimidação da equipe por advogados. E aí eles começaram a ir nas reuniões do BPC, como ouvintes também. E nós conseguimos decidir isso de forma muito fraterna, sem nenhuma relação institucional ali entre OAB e secretaria. Teve uma posição muito clara da secretaria em relação a como se daria a oferta do benefício, pautada em lei. Não pautada no nosso desejo, pautada em lei. Né? Porque o gestor também, ele precisa afirmar o cumprimento da lei. Né? Você é responsável ali pelo órgão gestor. Aí o Anderson está falando aqui que precisa blindar a equipe ao máximo. Exatamente, precisa proteger a sua equipe.